Olá pessoal, comentando o livro do T.C. Smith, sobre o testemunho flaviano. O link segue aqui embaixo. Já falei o primeiro vídeo, onde eu dei o cenário geral. Então ele vai fazer uma defesa meio que da literalidade do testemunho flaviano, né? Com exceção de um- uma passagenzinha, que é ele é o Cristo, que segundo ele no original diziam que ele era o Cristo, alguma coisa assim, e essa versão foi interpolada, virou ele é o Cristo, como a gente encontra nos manuscritos que a gente tem a maior parte deles hoje, tá? Então, basicamente, a passagem toda seria original, com exceção dessa pequena passagem, né? Então, essa é a defesa que ele vai tentar fazer. A maior parte dos autores entendem que é uma interpolação parcial, então todas aquelas referências de que Jesus era o Cristo, Jesus era o Messias, Jesus ressuscitou, Jesus era um homem sábio, Jesus fez milagres, todas essas referências são interpolações, não estariam no texto original. Interpolações tardias, bem depois de José foram feitas, né, por algum copista cristão. Essa é a perspectiva. Ele não defende essa perspectiva, porque segundo ele, essas interpolações, com exceção do ele é o Cristo, que ele reconhece que teve interpolação. Essas inserções são todas inserções que, no contexto de José, não eram positivas sobre Jesus, eram negativas. Esse é o argumento principal do livro. Então, um cristão não teria colocado aquilo, porque é negativo sobre Jesus, tá? Então, esse é o argumento principal dele. Então, vou destacar algumas passagens aqui do livro, né? Ele diz assim: se autêntico, esse parágrafo não seria apenas o primeiro testemunho de Jesus fora da tradição cristã, mas também uma notável afirmação das crenças cristãs, especialmente em relação à ressurreição, status messiânico e o cumprimento de profecia. Tá? Então, essas três coisas que Jesus ressuscitou, isso dito pelo José. Testemunho Flaviano original é isso. José está dizendo que Jesus ressuscitou, que ele era o Messias e que ele está cumprindo as profecias. Tá? Isso no original. Tá? Ele vai mostrar, o T.C. Smith vai mostrar que não é bem assim. Isso daí, é, o texto está lá, mas ele é lido de outra maneira naquela época. Tá? Por essa mesma razão, os estudiosos normalmente interpretam o testemunho flaviano como contendo várias afirmações que são improváveis para um judeu do século I ter feito. Tá? É, então, por isso a maioria vai alegar que são interpolações. Somando-se à improbabilidade de um escritor não cristão como José registrar tais coisas, o teólogo cristão primitivo Orígenes afirma especificamente que Joséfo não acreditava em Jesus como Cristo. Então, não poderia ter escrito, né? Essa parte, pelo menos essa daí do ele é o Cristo. Dizendo isso em sua obra apologética contra Celso, que escreveu lá em 248, e novamente em comentários sobre Mateus. Em um exemplo, Orígenes afirma a descrença de José em Jesus, enquanto cita uma passagem da Antiguidade de José, que está nas proximidades de onde o testemunho Flaviano deveria ter sido escrito. Então, veja, o Orígenes está comentando um trecho de José que está perto, alguns parágrafos antes ali, do testemunho Flaviano. Então, se existisse essa passagem em que Joséfo diz que ele é o Cristo, Orígenes não teria dito isso. Logo, ou seja, o texto, a passagem original não diz que ele é o Cristo. Então, temos um problema ali nessa versão que a gente tem do testemunho flaviano de hoje, dos manuscritos de hoje. Ou seja, houve uma interpolação. Isso o T.C. Smith ele reconhece. Ele reconhece que essa parte daí, ele é o Cristo, não está no original. Isso é uma interpolação. Nesse ponto, o T.C. Smith ele concorda com os autores, não discorda, não. E é isso que argumento no presente livro. Afirmo que o testemunho flaviano encontrado em manuscritos existentes da Antiguidade Judaica é essencialmente autêntico e que perdeu apenas 2 ou 3 palavras que ainda podem ser encontradas, preservadas em testemunhas gregos, latinos, siríacos, árabes e armênios. Isso inclui a palavra grega certo, que diz assim: e nessa época havia um certo Jesus. Tá? Então, no original que a gente tem, nos textos que a gente tem do testemunho flaviano, e havia Jesus.
tá? Não tem esse certo. Ele está dizendo que possivelmente tem um tal do certo lá no original, que isso se perdeu. Porque quando você fala: "E havia um certo Jesus", isso no contexto lá do Joséfo é com sentido pejorativo. Então isso tinha no original. Então, e de fato isso se perdeu nas versões novas aí do Joséfo, salvo essas árabes e gregas e siríacas, que realmente esse tal certo Jesus, ele aparece, tá. O siríaco, portanto, significa que o testemunho flaviano original não disse que Jesus era o Cristo, mas apenas que ele havia pensado ser. Essa é a segunda passagem que teria a divergência. Então, realmente, no texto original estaria: ele pensava ser o Cristo, alguma coisa assim, tá. E esse, essa versão, ela teria se perdido e preservado nas versões em siríaco. A versão latina do Testemunho Flaviano também diz que Jesus era acreditado ser o Cristo, que está na versão de Jerônimo. Então veja, a versão de Jerônimo e a versão siríaca, que a princípio elas não se comunicam entre si, elas duas teriam usado um texto em grego comum, eles traduzem como: ele era acreditado ser o Cristo, tá? Então já não está. Então, provavelmente, essa versão original é o acreditado ser o Cristo. Então, teve algum interpolador, né? Porque nos manuscritos, a maior parte dos manuscritos que a gente tem, tá? Ele é o Cristo. Então, deve ter tido algum interpolador aí, algum copista que tirou esse acreditado ser, tirou, virou ele é o Cristo. Então essa é a única alteração em relação aos manuscritos que a gente tem hoje, que ele admite como tendo havido. E a segunda, a única não, a segunda é que ele certo Jesus, que ele entende que havia uma referência a certo Jesus e que isso se perdeu, tá? Uma grande vantagem da minha posição é que ela não se baseia em emendas textuais especulativas, destinadas a reformular o que o Joséfo poderia ter escrito. Nem ignora o caráter notavelmente josefino do testemunho flaviano, nem porque tantos cristãos antigos não viam o testemunho flaviano como uma avaliação positiva de Jesus, nem porque há declarações que o testemunho flaviano podem ser entendidas como críticas. Em vez disso, a teoria pega o melhor evidência textual e interpreta o testemunho flaviano de acordo com o estilo de José, as predileções de outros escritores não cristãos e a recepção do testemunho flaviano. O resultado é um testemunho flaviano relativamente ambíguo, que pode plausivelmente ser interpretado de maneira negativa ou neutra, e que diz algo assim, segundo ele. Esse teria sido o original. E nessa época havia um certo Jesus, certo se perdeu por um interpolador. Um homem sábio, se é que pode se chamá-lo de homem, pois era um fazedor de feitos incríveis, um mestre de homens que recebe truísmos com prazer, e trouxe muitos dentre os judeus e muitos dentre os gregos. Ele era pensado para ser o Cristo, esse pensado para ser se perdeu, tá? E quando Pilatos o condenou à cruz sobre a acusação dos primeiros homens entre nós, aqueles que a princípio eram devotos dele não deixaram de sê-lo, pois no terceiro dia pareceu a essas pessoas que ele estava vivo novamente, visto que os profetas divinos haviam falado tais coisas e milhares de outras coisas maravilhosas sobre ele. E até agora a tribo dos cristãos, que recebeu o nome dele, não desapareceu. Então, nesta versão que ele acredita ser autêntica, né, a questão da ressurreição é quem está dizendo que ressuscitou são os discípulos, não é José. Pareceu-lhes que estava vivo novamente. Mas isso é uma leitura que ele faz do texto original, sem interpolação nenhuma. Tá? O ele era o Cristo, ele lê como ele era pensado para ser o Cristo. De fato, foi retirada uma palavra, tá? E ele havia um certo Jesus. Ele lê dessa maneira. Então, assim, a leitura dele, o messianismo, o cumprimento de profecias, a ressurreição, que são características cristãs,
não vem da boca de Joséfo. É Joséfo dizendo, eles dizem isso, tá? Então a passagem ou é neutra ou ela é negativa, tá? Ou ela é negativa. Quando ele fala que é um fazedor de feitos incríveis. Essa palavra feitos incríveis está usando lá o termo paradoxon, que ele usa para descrever os milagres dos pagãos, as feitiçarias. Então é pejorativo isso aqui. Fazedor de feitos incríveis é como se fosse fazedor de feitiçaria. Então, ele está falando mal. Então, ou ele está falando mal, ou ele está sendo ambíguo, ou seja, não é o José que está falando. Então, a maior parte do texto flaviano seria o original, tá? Ele pode ser interpretado como uma maneira ou neutra ou negativa para Jesus. Então ele prossegue assim: pois José não diz simplesmente que no testemunho flaviano que foram os primeiros homens que acusaram Jesus, mas que foram os primeiros homens entre nós. Essa é uma pista importante, uma vez que, como se vê, a frase entre nós é comum nos escritos de Joséfo, onde é usada 51 vezes. E vasculhar cada uma dessas 51 exemplos deixa claro que a frase marca um assunto com o qual o orador estava diretamente familiarizado. Em outras palavras, Joséfo parece estar afirmando no testemunho flaviano que ele realmente conhecia alguns daqueles que acusaram Jesus. Então, olha a informação importante. Assim. Quando ele diz entre nós, aqueles que acusaram, são pessoas que Flávio José conhece. O candidato mais provável dessas pessoas é o sumo sacerdote Anano II. Então, Anano II pode ser um deles. Então, outro que pode também ter participado do julgamento de Jesus é o Herodes Agripa II, que assistiu ao julgamento do Paulo. Então, são pessoas que ele conheceu, que o José conheceu. Os cristãos, prossegue o T.C. Smith, os cristãos de língua grega nos mundos antigo e medieval tendiam a interpretar o testemunho flaviano não como uma confissão pró-cristã, mas sim como um relato neutro, ambíguo ou mesmo negativo, que não proporcionava um ganho apologético fácil. Então, assim ele explica por que o testemunho flaviano não é citado pelos apologistas cristãos. Porque o testemunho flaviano ou está falando mal ou está falando de uma maneira neutra sobre Jesus. Então, não ajuda para apologia, para fins apologéticos. Então, ele acaba não sendo usado. Tá? E isso dentro da interpretação dele, que o texto original ele era um texto ou ambíguo ou pejorativo para Jesus. Isso explica por que Orígenes não usou. Tá? Ele fala das traduções, então outras evidências sugerem que, com relação a ele era o Cristo, provavelmente dizia que ele era considerado Cristo. Essa possibilidade está em Jacó de Edessa, lá no século VIII, um notável tradutor de obras gregas, que ele também traduz como ele era considerado Cristo. A tradução de Jacó é acompanhada por outro tradutor famoso, Jerônimo, que traduziu também como acreditava-se que ele era o Cristo. Então, essas leituras sugerem que esses autores tinham um original grego que se perdeu, que a gente não tem mais hoje. Então, conclusão: para ele, o testemunho flaviano não deve ser visto como suspeita pelos estudiosos, nem mesmo interpretado com avaliações positivas. Na verdade, ou é neutro ou é negativo. Ele vai comentar também do Zeitlin e do Olson, que sugerem que essa passagem do testemunho flaviano seria uma invenção de Eusébio, de Cesareia. Mas ele vai descartar essa possibilidade do Olson. Tá? Ele vai descartar essa possibilidade. Por quê? Porque o Eusébio de Cesareia, ele cita
testemunho flaviano pelo menos 3 vezes. No História Eclesiástica, que ele escreveu ali em 313, ele também cita em Demonstração e em Teofania. 3 passagens que ele cita o testemunho flaviano. O testemunho de Eusébio é particularmente interessante porque ele herdou a biblioteca de Orígenes. No entanto, ele conhecia uma cópia das antiguidades que continha o testemunho flaviano, enquanto Orígenes, pelo menos de acordo com alguns, não. Para explicar por que Eusébio, embora não Orígenes, estava ciente do testemunho flaviano, uma minoria de estudiosos como Zeitlin, Olson e Feldman dizem que o próprio Eusébio teria interpolado todo o testemunho flaviano, parágrafo inteiro. Mas a maioria dos estudiosos achou essa hipótese improvável. Discuto essa ideia longamente no apêndice 1, mas por enquanto direi que em todas as suas centenas ou mesmo milhares de citações, Eusébio nunca pode ser mostrado alterando um texto de forma tão fictícia. Então, não tem nenhuma outra passagem. A gente conhece, Eusébio cita vários autores cristãos. E a gente tem esses textos cristãos. E quando a gente bate um texto com o outro, tem ali pequenas variações e tal, mas o texto existe. O que está se colocando é que Eusébio teria inventado tudo, o parágrafo inteiro do testemunho flaviano. Isso que o Walson está dizendo. Tá? Ele não faz isso em nenhum outro lugar. Então, o pessoal fica com o pé atrás. Outra coisa, outro argumento. Eusébio preserva uma passagem em Joséfo que contradiz o Novo Testamento, quando ele cita Joséfo contradizendo o livro de Atos dos Apóstolos. Lá Eusébio aponta a contradição e não se preocupa em mudar o texto de Joséfo. Em outra ocasião, Eusébio ignora as contradições sobre cronologia de Joséfo e a de Lucas. Da mesma forma, Eusébio também não altera as declarações potencialmente negativas sobre Jesus que permanecem no testemunho flaviano, que é o tal do certo Jesus, que ele acredita que tenha no texto original, que Eusébio mantém, e o, os milagres, né? Que é interpretado como significando feitos incríveis ou mágicos. Tá? Feitos incríveis ou mágicos, como se fosse feitiçaria. E o Joséfo reproduz essa palavra como se fosse feitiçaria, ele não amacia o texto. Então, tudo isso sugere que Eusébio, ele é improvável que ele criou o texto inteiro, porque ele estaria criando um texto flagrantemente, pelo menos ali no caso dos milagres, né, negativo de Jesus, né? E no certo Jesus também pejorativo. Então, ele critica essa tese do also. É isso então. Muito obrigado então.